Bom Dia Ministra. Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024, reta final do ano, e nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Chegou agora aqui? Muito prazer. Eu sou Karine Mello e nessa próxima hora estaremos juntos no Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. A gente tem muitos meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Outra alternativa é o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode e deve baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, um dos grandes desafios que o Brasil teve nos últimos 2 anos era fazer com que a cobertura vacinal no país melhorasse. No início de 2023, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para recuperar as coberturas vacinais em queda desde 2016. E os resultados chegaram com bastante força esse ano. O país registrou até o fim de novembro aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas recomendadas para o público infantil, sendo que 12 vacinas já ultrapassam o percentual do ano anterior. Em 3 delas, o Brasil superou a meta e esse é apenas um dos assuntos que a gente vai tratar hoje com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nossa sócia aqui. Obrigada, ministra. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Karine. Bom dia a todas e todos que participam desse Bom Dia, ministra. Um ótimo dia para nós. Então, vamos começar, ministra, falando desses dados de vacinação. Queria que a senhora já destacasse para a gente aí vacinação infantil. O Ministério da Saúde conseguiu bater a meta aí em várias vacinas, não é isso? Exato. Nós aumentamos a vacinação das 15 de 16 vacinas do calendário infantil. E temos esse dado muito importante de termos alcançado a meta de cobertura, que é importante esclarecer quando nós falamos meta de cobertura, a vacina é uma proteção coletiva, então a nossa proteção depende da vacinação de cada um, que tem a recomendação para ser vacinado. Então, isso significa proteção das nossas crianças em relação à poliomielite, BCG, sarampo. Essas foram as vacinas que nós alcançamos a meta de vacinação. 100% na vacinação de pólio de reforço. E nós sabemos que temos discutido, se discute em todo o mundo, a possibilidade de um retorno nas Américas da poliomielite. Então, isso é algo muito sério, muito importante e muito positivo que aconteceu. É realmente um feito. No caso do sarampo também, que é uma doença que pode trazer sequelas graves e até a morte, o dado também é fantástico. O Brasil voltou a ter a certificação de país livre do sarampo, da rubéola e da rubéola congênita, que é aquela que a mãe transmite para o filho, para o bebê em gestação. Então, são dados realmente muito importantes, fruto de um grande esforço. Quero aproveitar para agradecer a todas as trabalhadores do SUS, que lá na ponta, nas unidades básicas de saúde, participam desse esforço tão bonito. E a todas as sociedades científicas que nos apoiaram nesse trabalho. E ao presidente Lula, que deu o exemplo se vacinando em fevereiro, aproveitando para dizer que ele está bem e certamente está logo conosco aí à frente desse trabalho tão importante pelo Brasil. Com certeza, ministra. Ainda sobre vacinação, queria saber a que a senhora atribui, então, esse sucesso. É claro, o Ministério da Saúde fez aí durante o ano todo, como a senhora mencionou, fez bastante campanha, o Zé Gotinha estava ali o tempo inteiro, presente. E queria saber a que a senhora atribui, então, esse sucesso na vacinação infantil. Acho que houve busca ativa também, ministra? Vamos falar um pouquinho disso? Não, primeiro, as vacinas estavam em queda desde 2016.
né? A poliomielite, só para dar um exemplo, em 2022 estava com 67% de cobertura, um índice assim muito preocupante. Tanto que o Brasil estava na lista dos 20 países que menos estavam vacinando, Karine. Como isso mudou? Primeiro, a decisão política da gestão do presidente Lula de combater o negacionismo em relação à ciência e às vacinas, de trabalhar firmemente para essa recuperação. Vacina é vida, como dizemos. Então, fizemos isso com um planejamento muito organizado, um planejamento vendo o que em cada local dificultava a vacina, retomamos campanhas, né? Então, dizer o Ministério da Saúde voltar a ter o papel que tem que ter, dizer à população: vacina é necessária, vamos vacinar de uma forma sistemática. Fizemos isso também em nível local, dialogando em cada local quem pode ajudar na vacinação, influenciadores locais, um trabalho realmente meticuloso. Cada local no Brasil tem uma característica, não podemos esquecer que em muitos lugares se tem que ir de barco, né, para vacinar, condições que exigem muito esforço das equipes e muita coordenação do SUS. Então o SUS é esse sistema que nos permite isso com força também. E um outro elemento muito importante para esse sucesso, né, isso que nós falamos de um micro planejamento, foi fortalecimento da estratégia da saúde da família, né, com reforço de equipes, habilitação de equipes. Então é um conjunto de fatores. Ao fortalecer todo o sistema de saúde, onde se faz a vacinação, que é na atenção primária à saúde, você permite essa chegada, então, do vacinador até as pessoas, ou das pessoas até a unidade de saúde. E também algo que este ano fizemos de uma forma muito forte, a vacinação nas escolas, de todas as vacinas em que se recomenda a possibilidade de fazer a vacinação assim. E um dado muito importante aí para os nossos pré-adolescentes e adolescentes na faixa de 9 a 14 anos, aumentou a vacinação para HPV, que é tão importante para proteger nós mulheres do câncer de colo de útero, né, mas que também é importante para os meninos, né, porque protege para outros tipos de câncer. E essa vacinação aumentou 40% esse ano. Muito bom. E passou também a ser feita nas escolas. Então, agradecer também à comunidade escolar que nos apoia e ao Ministério da Educação nessa iniciativa. Sem dúvida, excelentes notícias sobre a imunização no país. Então, ministra, vamos começar a viajar para o Brasil? Vamos. Então, vamos embora. Vamos para a Rádio Nacional. Vamos conversar com a nossa repórter Sayonara Moreno, que já está a postos para conversar com a gente. Oi, Sayonara, bom dia para você. Seu microfone está fechado. Perdão, agora sim. Agora bom dia, Karine. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia, colegas que acompanham. Ministra, a senhora estava falando agora com a Karine a respeito da questão vacinal aqui no país, né? E destacou, inclusive, o papel do Ministério da Saúde e do governo como um todo nessa dinâmica de conscientização e de também assumir o que deve ser feito a partir de 2016 com essas quedas aí no quadro vacinal, né? Que acabaram se recuperando de certa forma. Agora, falando sobre um outro assunto ainda que envolve também ações do próprio Ministério, mas que precisam também da população, é a questão da dengue, né? A gente sabe que o Ministério está nessa campanha de chamar para o dia D no próximo sábado, né? O Brasil está com números de casos alarmantes, mas não só o Brasil, é importante destacar, inclusive ontem mesmo, a OPAS, que é o braço da Organização Mundial de Saúde, já anunciou que nas Américas o número é recorde, assim, desde a década de 80, né? Então são números muito grandes. No Brasil, México, Argentina, se não me engano, os números ainda preocupam bastante. Eu queria saber, ministra, que para além das ações de governo, né, de campanhas, de conscientização, porque as pessoas hoje já estão na altura de que sabem o que provocam, né, quais são os focos de dengue, já sabe quais são os sintomas. O que é que falta para a população entender a gravidade? A senhora acredita, então, que a população ainda não se deu conta da gravidade da dengue? Lembrando que este ano somente o Brasil registrou quase 6.000 mortes por dengue e milhões de casos confirmados da doença. Obrigada.
Bom dia, Sayonara, obrigada pela questão. De fato, a dengue hoje é um problema de saúde global, inclusive em áreas subtropicais, como é o caso do Uruguai, como é o caso no Brasil, do Rio Grande do sul do nosso país, passam a ter dengue. Então, sempre lembrar que o aquecimento global é o responsável por essa grande por transmissão, né? Uma parte da explicação é essa, e que vamos ter mais países lidando com esse problema e, portanto, devemos ter um plano também global para o enfrentamento à dengue, à zika, chikungunya, outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O que nós estamos vendo nesse momento e o que foi feito ao longo desde 2023 pelo Ministério da Saúde. Um conjunto de ações, eu queria reforçar o papel aí de estados e municípios, tudo que se faz no SUS, nós pactuamos mensalmente com os conselhos de secretários estaduais e secretários municipais de saúde, não é? Então as ações do Ministério da Saúde são ações de gestão de todo esse sistema, é importante dizer. E lançamos com o presidente Lula este ano um plano para o enfrentamento à dengue. Foi lançado em setembro. Esse plano prevê prevenção, que é como você falou, né? Quer dizer, essa conscientização da população, mas também um ator muito importante são os prefeitos e prefeitas do Brasil, né? Porque o acúmulo de lixo urbano, focos de água em que o mosquito possa se proliferar, está ligada à gestão das cidades. Então, esse é também um ponto que eu queria chamar a atenção. O fato de nós convivermos com dengue há 40 anos torna a doença algo assim já previsto, né? Então, muitas vezes isso não dá às pessoas o senso de gravidade. Além disso, a dengue é uma doença que não é para causar problemas maiores, ainda que cause, não é, como sabemos, não é, e você fez o registro das mortes que acontecem, mas que são evitáveis. Esse é um outro aspecto muito importante a dizer. Elas são evitáveis porque nós podemos ter um instrumento muito simples, que é a hidratação, o cuidado adequado. Então, o Ministério da Saúde também lançou, eu recomendo, vocês podem ter acesso no nosso portal, um manual para o cuidado das pessoas, dirigido naturalmente para os profissionais de saúde. É preciso saber não tomar alguns medicamentos. Então, em caso de sintomas, isso também é muito importante, dor no corpo, febre e, sobretudo, aquele sintoma característico, dor atrás dos olhos, é muito importante procurar, né, a sua unidade de saúde para as devidas recomendações e cuidados, né? Nós vimos ao longo deste ano, com esse número tão explosivo de casos, mais de 6 milhões de casos notificados, nós vimos a importância do cuidado também da saúde. Nós temos a fase que estamos agora, né, de uma forte prevenção, controle dos focos, mas também sabemos que haverá casos de dengue, né? Isso é claro que haverá, e para isso nós temos que estar organizados. Então é a organização do SUS, a organização da assistência, o papel dos estados também, dos governadores nesse processo. Por isso estamos fazendo esse dia D. Agora, muitas vezes as pessoas se tocam mais com a dengue naquele momento do surto, né? Um eixo importante do nosso plano de enfrentamento também são novas tecnologias que já estavam em adoção em alguns municípios e estados, mas sem uma escala nacional, todas elas com apoio do Ministério da Saúde. Então, agora nós estamos trabalhando para ampliar isso, ampliar essas tecnologias que são de controle do mosquito, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho, mas só para dizer que neste momento é fundamental a conscientização de cada cidadã, de cada cidadão, no sentido de evitar esses focos do mosquito. E, por último, falar do papel fundamental dos agentes de endemias que vão às casas para justamente orientar, ver onde tem focos, lembrando que
os focos estão em 75% nas nossas casas ou no entorno delas. Então, é uma chamada de atenção para todos nós. De Brasília, a gente vai para o Recife. Vamos à Rádio CBN, porque o Lucas Arruda já está a postos. Oi, Lucas. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, eu queria focar a minha pergunta um pouco na realidade de Pernambuco e do Nordeste, para ser um pouco mais preciso. Eu falo da interiorização dos serviços de saúde. Bom, essa semana temos um investimento de 17 milhões e meio de reais no programa Mais Acesso a Especialistas, isso especificamente para Pernambuco. Nesse sentido, nesse investimento, portanto, está previsto esse aceno à interiorização dos serviços. Essa é uma realidade que demanda muita atenção aqui no Estado, claro, muito no enfoque do governo estadual, né, de fazer com que essas famílias que moram nas cidades de interior consigam ter acesso a esses serviços sem precisar vir a Recife, por exemplo, e é uma demanda de diversas cidades. Então, como que o Ministério da Saúde tem observado essa questão? Obrigado. Muito obrigada, Lucas. O programa Mais Acesso a Especialistas é um programa da maior importância do Ministério da Saúde e é um programa que tem que se desenvolver, como tudo no SUS, junto com estados e municípios. E aí, em Pernambuco, nós tivemos a aprovação dos planos de ação regional e que, então, eles enfrentam essa questão que você colocou, como levar esse atendimento de forma o mais próximo possível para o cidadão. E aí as regiões de saúde, né, que o SUS se organiza através dessas regiões, elas têm esse papel. E no caso de Pernambuco, então, como em todo o Brasil, o que nós vamos estar promovendo é a redução do tempo de espera para consultas e exames de forma integrada ao trabalho na atenção primária também. Então, o fluxo do paciente é que muda. Ao invés de você ter que ir a uma consulta, depois ver o exame, volta para a unidade básica de saúde, não. A pessoa que está em atendimento no Sistema Único de Saúde vai ter um fluxo completo desse atendimento. E foi feito, como eu disse, a partir de planos de ação regional, respeitando, então, a realidade de cada estado, e será assim em Pernambuco, que é um estado que aderiu totalmente ao nosso plano e que certamente nós vamos ter avanços importantes para melhorar esse tempo de espera. Isso é algo, e a qualidade, não é? Na verdade, nós estamos falando de tempo e também de qualidade nesse atendimento. Ministra, a gente está falando de quanto tempo? Qual é a expectativa de redução de filas e a partir de quando? Então, o plano ele tem um foco inicial em 5 especialidades e aquelas que demandam maior rapidez no atendimento pelas implicações que tem ou na qualidade de vida ou até mesmo no risco de vida, que é o caso da oncologia, né, o tratamento dos cânceres, da cardiologia, da ortopedia, da oftalmologia e da otorrinolaringologia. Então, essas são as especialidades, não é, que vão ter esse tratamento, esse foco nesse momento. No caso da oncologia, implica um tempo de 30 dias. 30 dias entre a consulta com o especialista e fechar o diagnóstico. E é importante também dizer que a esse programa se integra também um componente que é o mais cirurgias, né? Então é a redução também do tempo para as cirurgias. Então nós estamos falando não de olhar separadamente para consultas, exames, cirurgias, mas olhar para a pessoa, né? Olhar para aquela pessoa que principalmente as que mais utilizam a assistência no Sistema Único de Saúde para ter seus problemas resolvidos. Se você chegou agora ao canal Gov, esse é o Bom Dia Ministra. A gente conversa hoje com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, vamos ao seu estado, vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá conversar com a Rádio Catedral, porque o Carlos Eduardo Bittencourt já está nos esperando. Oi, Carlos Eduardo, ótimo dia para você.
Bom dia, ministra. Ministra, retornando ao caso da dengue, a senhora falou do número alarmante de casos e óbitos da dengue esse ano aqui no Brasil. Existe alguma unidade da federação que merece uma atenção especial nesse momento? E outra coisa que eu queria saber da senhora é que o grande problema da dengue são, como a senhora falou, os focos nas residências. E os agentes de saúde, eles têm muita dificuldade em entrar nas residências, ou que as pessoas não abrem as residências com medo, residências abandonadas. Como é que o governo pretende solucionar essa situação para combater o foco do Aedes aegypti? Obrigada, Carlos Eduardo. Primeiro, acho que é um esclarecimento importante em relação ao número de mortes. Ele é um número que nós sempre, como eu disse, podem ser evitados, mas não há uma alteração na proporção, na razão de mortes. Na verdade, até você tem um menor número de mortes do que houve em outras epidemias proporcionalmente. Mas o que nós queremos é controlar ao máximo a doença e evitar mortes, até porque eu disse que elas são evitáveis com cuidado adequado. Em relação a esse problema que você fala, nós buscamos sempre uma conscientização sobre a importância de nós atendermos os agentes de endemias e, ao mesmo tempo, a conscientização dos 10 minutinhos contra a dengue, aquele passo a passo que o Ministério vem o tempo todo colocando, de não deixar água parada nos vasos de planta, depósitos de água. Sabemos que em regiões, por exemplo, onde há seca, muitas vezes se acumula água, então os reservatórios de água têm que estar bem cobertos, garrafas, pneus, as recomendações que nós fazemos com muita insistência. A questão de residências fechadas também é um grave problema, você tem razão, então é um alerta que temos trabalhado muito com as prefeituras, já dialoguei com a frente dos prefeitos a esse respeito, e eu creio que em situações de epidemia um controle maior sobre isso precisa ser feito mesmo, Então acho que há um aspecto aí de conscientização, que é o que nós nesse momento reforçamos, e que também passa pelo lixo urbano, que é responsabilidade das nossas prefeituras. Estamos em transição e temos conversado muito com os secretários estaduais e municipais de saúde, que é onde vai se dar a transição, para trabalharmos muito com as novas equipes de saúde esse trabalho de forma intensa, agora que o verão se aproxima. E do Rio de Janeiro a gente vai a Porto Alegre, vamos à Rádio Gaúcha. Quem está com a gente lá é a Yasmin Girardi. Oi, Yasmin, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Ministra, a senhora falou sobre o sucesso da vacinação no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, a cobertura vacinal contra a Covid-19 está longe de ser satisfatória. Isso os números mostram e até a própria Sociedade Gaúcha de Infectologia afirma também. A gente teve, inclusive, esse ano, vacinas vencendo por conta do curto prazo de validade e da falta de procura. Diante desse contexto, eu queria saber como que o Ministério da Saúde avalia essa situação e quais estratégias a pasta vai adotar, então, para mudar esse cenário no próximo ano. Eu falei da vitória da Yasmin, bom dia, obrigada. Eu falei desse sucesso da vacinação, das vacinas importantíssimas no calendário infantil que eu mencionei, e inclusive de doenças que já haviam retornado ao Brasil, como o sarampo, que nós tivemos a eliminação da polio, mas a Covid-19 é um grande desafio, tanto para adultos quanto para crianças. E o que nós estamos fazendo é não só intensificando a campanha de vacinação, os esclarecimentos, trabalhando junto às escolas, porque nessa vacina em especial nós tivemos o maior impacto das fake news. E aí eu convidaria vocês, profissionais de comunicação, a nos fortalecer nessa plataforma que é o Saúde e Consciência. Com relação à questão que você mencionou de vencimento de vacinas, no caso da vacina de Covid-19, o que nós herdamos foi um grande número de doses de vacina da gestão anterior. Nós conseguimos recuperar
52 milhões nesse processo, mas nós temos também o desafio de novas vacinas, das atualizações, e o que nós fizemos foi a necessidade de uma mudança de uma das vacinas utilizadas, porque exatamente nosso contrato agora prevê que as vacinas sejam atualizadas, sejam entregues no tempo certo. Nós estamos fazendo entregas progressivas e precisam estar com um prazo de validade mais longa. Então, é desse fato que se refere à Covid, né? Nós fizemos, então, como não foi cumprido adequadamente o contrato, houve a necessidade de uma mudança, não é, o que gerou esse momento em que houve um tempo entre aquilo que nós prevíamos de entrega e a entrega da vacina da Covid. Mas o que nos mobiliza mais é o fato que as vacinas foram distribuídas e a vacinação não chegou ao patamar que nós precisamos. Nossas crianças têm que estar protegidas e aquelas pessoas com recomendação de reforço, aqueles grupos dos idosos, pessoas com comorbidade, profissionais de saúde, todos que nós recomendamos o reforço, e aí essa recomendação é feita dentro do calendário do Ministério da Saúde, divulgado, precisam fazer. A ministra fez menção aí ao Saúde Consciência. Eu vou pedir para a nossa produção procurar direitinho aqui o site para a gente colocar daqui a pouco no GC. Atenção aí, a Ellen Bernardes, nossa diretora de hoje, o Bruno Camelo. Vamos procurar o site aí de Saúde Consciência, que é um site exatamente que esclarece aí muitas desinformações, não é, ministra, na área de saúde, que esclarece aí muita coisa que fica rolando na rede aí, que não faz nenhum sentido. Daqui a pouquinho a gente coloca aí para vocês. Enquanto isso, nós vamos a Salvador, vamos à Bahia, vamos à Rádio Sociedade, porque o Luan Julião já está com a gente. Oi, Luan, bem-vindo. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra. Ministra, saindo um pouco do assunto da vacinação, indo para a questão das bets, que ontem teve até uma audiência pública e esse foi um dos temas. Eu queria saber como o Ministério da Saúde está acompanhando essa situação das bets e como o Ministério vê como a dependência das bets muda as dinâmicas das famílias no Brasil. Muito obrigada, Luan. É bom você trazer esse tema. Ontem eu tive a oportunidade de explorar bastante também no Senado Federal, numa audiência da qual participei. O Ministério da Saúde participa desde o ano passado de trabalho em conjunto com o Ministério da Fazenda. Só recapitulando a história, houve a aprovação de uma lei permitindo às bets esse tipo de jogo digital no Brasil. E essa lei foi aprovada durante o governo anterior e não houve a regulamentação, o que é gravíssimo. E nós estamos trabalhando exatamente para lidar com os efeitos muito danosos das bets. São efeitos para a saúde, são efeitos para as famílias. E há várias medidas que já vêm sendo tomadas num grupo de trabalho criado pelo governo federal, sob coordenação do Ministério da Fazenda, que o Ministério participa. Então, tem ações de prevenção, e essas ações de prevenção, elas significam controle de propaganda. Eu comparo sempre bet a cigarro, faz mal à saúde, Então é muito importante termos essa visão. Então isso significa controle de acesso para jovens e adolescentes, isso já vem sendo trabalhado no Brasil, controle de publicidade, Então essas são medidas preventivas, mas muitas pessoas já são vítimas dessa dependência de uma maneira muito grave, muito forte. Para isso, a nossa rede de atenção psicossocial, que nós fortalecemos desde o ano passado, habilitando centros de atenção psicossocial,
centros de atenção psicossocial para álcool e outras drogas, então são exatamente para problemas de dependência, mas na escala em que esse problema está das BETs, né, com tantas pessoas, inclusive de baixa renda, que ficam endividadas e vivem em situações terríveis familiares, vai precisar intensificar esse esforço. E uma das ações também que nós precisamos tomar, além de cuidar dessas pessoas, né, e buscar dar aquele apoio para que elas superem o problema da dependência, além disso, nós também cuidarmos dos nossos profissionais da saúde mental, orientando-os através de formações que estão em curso no Ministério da Saúde para lidar com esse problema. Você apontou muito bem, é um problema gravíssimo e nós estamos trabalhando dessa forma. Agora, não é um esforço naturalmente isolado do Ministério da Saúde, né? Tem que ser um esforço de governo e de sociedade. Essa questão do vício, né, ministra, é sempre difícil e é muito sedutor o negócio das apostas, né? Então, o negócio é não entrar, né? Sim, aí, Karine, também tem um lado, aí você vai dizer, não é um problema novo a dependência em jogos. O jogo no Brasil não era legalizado, né? E agora é legalizado nesse componente das bets. Mas a escala em que isso acontece, a velocidade. Então, eu estudei muito consensos que foram estabelecidos em outros países, até de alertas para o usuário quando ele fica muito tempo no jogo, em relação ao volume de recursos que sai da sua conta, enfim, aí onde se legaliza vem o problema e as soluções, né? Então nós estamos trabalhando fortemente e essa conscientização também é muito importante. E eu falo das crianças e jovens, mas também lembrar que a população idosa é uma grande vítima também, né, ministra? Até porque está tudo na palma da mão hoje, né? Está tudo na palma da mão, exatamente. A facilidade de acesso e sem o controle, gerando aí o agravamento desse problema. Ministra, vamos a Mato Grosso do Sul, vamos a Dourados, lá para a Rádio Grande FM 92,1. Paulo Wagner, bom dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra e todos os colegas. Ministra, eu gostaria de voltar aí no tema do programa Mais Acesso a Especialidades, que a senhora já falou um pouco aqui, mas especificamente falar de como será feita a distribuição, né, e o acompanhamento do repasse aí de mais de 560 milhões de reais. A gente sabe que é sempre difícil e talvez um desafio para a gestão fazer o acompanhamento e verificar de que forma que a eficiência desses recursos sejam aplicados. Haverá algum mecanismo de acompanhamento para monitorar se esses valores chegarão na ponta, porque sempre é um desafio de que esses recursos efetivamente cheguem na ponta e que aquele programa possa funcionar na sua totalidade? Muito obrigada, porque eu acho que a sua pergunta ela é fundamental. Então, nós vamos, confiamos, né, nesse trabalho do Sistema Único de Saúde como um todo, então acho que é importante. Nós temos, como eu disse, uma reunião mensal, que é a nossa reunião com secretários estaduais e municipais de saúde. Então, ali estabelecemos consensos em tudo que é possível estabelecer, avançamos nas pautas. Então, esse já é um primeiro ponto que eu considero muito importante. E estive também o programa foi lançado pelo presidente Lula em abril, mas assinando simbolicamente a portaria de repasse dos recursos aos estados esta semana, na segunda-feira, de maneira a reforçar o compromisso também dos governadores dos estados. Então, houve todo um processo de planejamento, de pactuação até agora. Agora, daqui para frente, como chega na ponta? Então, nós teremos muitos mecanismos para isso. Nós teremos, primeiro,
o repasse foi feito de 30% do valor total dos planos de ação regional por estado. Então, não foi feito um repasse do valor integral. E à medida que as metas forem sendo atingidas, e elas estão nos planos, é que os repasses seguintes serão feitos. Então, esse é um mecanismo importante que nós temos para ir avaliando, né, a efetividade e chegar no cidadão, que é o que nós queremos. É isso que é necessário, né, o cidadão que sofre com esse problema da espera. E sofre com doenças que, como eu digo, o tempo é saúde, que não podem esperar. Outro ponto importante nesse monitoramento, nós temos o SUS Digital, que é nossa comunicação direta com o usuário. Ali nós temos nossos dados de vacinas. O Meu SUS Digital, que é o componente do cidadão, ele também terá uma parte dedicada à avaliação, avaliação de atendimento, para que a gente possa também ter esse acompanhamento mais de perto da satisfação da população que usa, que vai ser a principal beneficiada com o nosso programa Mais Acesso Especialistas. Então, será um conjunto de ações, além de fazermos esse monitoramento semanal dentro do Ministério da Saúde. Temos trabalhado, como eu disse, no planejamento. Agora concluímos uma etapa e agora é colocar em prática para melhorar esse atendimento à nossa população. Pela primeira vez enfrentamos, esse problema muito grave de uma maneira organizada, que não é um mutirão pontual, vai ser para ficar. O SUS vai se organizar de outra forma para atender às necessidades de consultas e exames das especialidades. São Paulo também participa do Bom Dia Ministra de hoje. Quem está com a gente é a Rádio Bandeirantes. Pedro Gambassi, bem-vindo. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministra. Eu queria dividir minha pergunta em duas sobre vacinação, mas duas doenças diferentes. Sobre a Covid, primeiro, nesse mês a gente teve aqui na cidade de São Paulo o registro de falta de vacina contra a Covid. E agora a vacina foi incluída no calendário nacional, e eu queria saber da ministra se tem alguma proposta além do contrato já em vigor para que isso não aconteça não só aqui em São Paulo, mas como também em outras cidades do país. Além disso, eu queria perguntar também sobre a vacina do Butantan contra a dengue. Queria saber se a ministra tem alguma atualização sobre o desenvolvimento desse imunizante aqui em São Paulo e se tem alguma data que ela possa ficar disponível para a população. Muito obrigada, Pedro, por suas perguntas. Primeiro, nós estamos em plena distribuição das vacinas de Covid. Nós estamos com vacinas asseguradas para o atendimento à população, precisando agora o seu apoio de todos os profissionais de comunicação, também dos gestores municipais, de governos do Estado, para intensificar o apoio ao nosso trabalho, que as pessoas se vacinem, se protejam com Covid naqueles grupos já indicados. Então, não há falta de vacina de Covid. Distribuímos esse mês 1.500.000 doses de vacinas e essa distribuição vai continuar. Estamos com contratos em vigor, garantindo esse acesso para a nossa população. Então, não há problema de acesso à vacina para Covid. Nós precisamos intensificar a nossa comunicação para que chegue a vacina à nossa população. Então, isso é um dado importantíssimo. Em relação à vacina do Butantan, ela está em processo de submissão à Anvisa. Nós apoiamos o desenvolvimento dessa vacina como Ministério da Saúde e vamos aguardar a conclusão dessa etapa, que é necessária, sempre necessária, como sabemos, para toda a aferição de eficácia e segurança. Vemos com muito otimismo, é uma vacina em dose única,
tenho tido contatos frequentes com o diretor do Instituto Butantan para garantir que assim que ela tenha condições de estar disponível, isso seja feito. Mas seguramente, como eu tenho dito, a vacina é uma estratégia progressiva. Ela não será uma alternativa para nossa fase de dengue agora, né, que é sempre essa fase, em geral, entre fevereiro, maio, não há muita precisão nesses meses também, porque o Brasil é muito diversificado e depende de vários fatores ambientais também, como eu falei, de aquecimento, mudança climática. Mas é uma grande esperança, como a vacina da Takeda também vem sendo aplicada progressivamente, mas não é o principal meio de prevenção para a dengue neste momento. Já vou chamar a nossa rádio de Minas Gerais, mas antes disso, quero deixar aqui a informação que a gente ficou devendo, que é do Saúde e Consciência. Você vai lá no site do Ministério da Saúde, gov.br/saúde, e aí na aba principal lá, você vai achar o Saúde e Consciência. Você pode tanto fazer denúncias de notícias falsas em relação à saúde, como também pegar muita informação aí, esclarecer suas dúvidas ou dúvidas da sua família, de quem você tiver. Sobre vacinação, a minha diretora de hoje aqui, Ellen Bernardes, está me dizendo que tem muita coisa. Então, se você tem algum parente, algum amigo que tem dúvidas sobre vacinação, recomende lá, então, Saúde e Consciência, no portal do Ministério da Saúde. Está na sua tela aí, gov.br/saúde. Agora sim, ministra, vamos a Rádio Tempo FM, nosso representante lá de Belo Horizonte, Levi Guimarães. Bem-vindo, bom dia para você. Olá, Karine, bom dia para você, bom dia também para a ministra Nízia Trindade, para todo mundo que nos acompanha. Ministra, falando agora sobre os cigarros eletrônicos, né, os chamados vapes, que vêm se popularizando de uma forma perigosa, inclusive, entre os jovens. A senhora acredita que é possível controlar esses danos só com medidas, com campanhas de conscientização, nos moldes do que é feito hoje com os cigarros de tabaco? Ou talvez seja necessário partir para medidas mais duras, como uma proibição mais expressa, por exemplo? E qual que é a posição da senhora também sobre o projeto que está em discussão no Senado, que regulamenta esses vapes no Brasil? Os vapes, obrigadíssima por sua pergunta. Os vapes são uma grave ameaça. O Brasil alcançou um controle do cigarro muito grande. Isso tem impacto na saúde comprovado, incidência de cânceres, problemas respiratórios. Então, de fato, o país, a partir da adesão à Convenção Quadro, de várias medidas tomadas de proibir publicidade, restrição de cigarro, de fumo em lugares, em recintos fechados, várias medidas foram fundamentais. E a conscientização e a resposta para isso nós vimos na redução do consumo de tabaco. No caso das vapes, todos os estudos mostram que é um quadro ainda mais grave por conta da dosagem de nicotina, outros aditivos. Então, a minha posição é de reforço à medida da Anvisa, que não aprovou os vapes para uso na nossa sociedade. É uma ameaça a crianças, a jovens, e muito grande. Então, minha posição é contrária a essa lei que está no Senado, em defesa da saúde e pela proteção, especialmente dos nossos jovens. É isso, vamos seguir. A gente vai preparar as rádios aí para mais uma rodada de perguntas. Mas antes, ministra, eu queria falar um pouquinho sobre reforma tributária. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto relatado pelo senador Eduardo Braga. E aí, hoje até a sessão do Congresso foi cancelada para que haja votação no plenário da Casa. E aí tem muitas novidades aí na área de saúde, na reforma tributária. Uma delas é a alíquota zero para medicamentos da farmácia popular. Não é isso, ministra? Bom dia. Não só da farmácia popular, mas para
medicamentos relacionados a linhas de cuidado adotadas no Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante. Então, nós temos a assistência farmacêutica no SUS, ela tem a ver com aquelas nossas unidades voltadas para assistência farmacêutica, feito nas unidades de saúde, e o programa Farmácia Popular, tão querido pela população. Então, a alíquota zero é para todos os produtos de linhas de cuidado que nós definimos, identificando como rol de medicamentos essenciais para o Sistema Único de Saúde. É em relação a eles que há essa alíquota zero, algo muito positivo, muito importante. E, além disso, né, a reforma tributária traz o que eu gosto de chamar tributo pela saúde, né, que normalmente se fala que é o imposto de pecado, acho que não é a linguagem que eu gosto mais, mas é realmente um tributo pela saúde, com todos aqueles produtos que podem trazer problemas de saúde, agravamento de quadros de saúde, como é o caso do tabaco já colocado, dos cigarros, dos refrigerantes, de bebidas açucaradas, enfim, é um conjunto de elementos muito importantes para a proteção da saúde da nossa população. Refrigerante que acabou ficando fora, mas como ainda tem votação no plenário do Senado e depois o texto volta para a Câmara, pode ser que a gente tenha novidades ainda sobre isso. Vamos voltar então, vamos para mais um giro aí com as rádios, perguntas rápidas, respostas rápidas, ministra, para a gente conseguir fazer mais uma rodada. Sayonara Moreno, Rádio Nacional. Olá mais uma vez, ministra e Karine. Ministra, o Ministério da Saúde divulgou recentemente, na verdade, esta semana, sobre duas notícias que eu considero bastante importantes, que é sobre a reabertura de 100% dos serviços lá no território Yanomami. A gente sabe a crise que os indígenas Yanomami enfrentaram, né, sobretudo no ano passado. E também um outro programa, que é o de atenção à saúde da população trans, o Pais Pop Trans, né, para o acompanhamento da população em todo o ciclo de vida aí, garantindo os atendimentos. A gente está falando de duas populações minoritárias no Brasil que ainda enfrentam vários estigmas, né, até a expectativa de vida pode não ser a mesma das demais pessoas. Eu queria saber de que forma que esses programas para os povos indígenas e também para a população trans, de que forma que eles podem focar e também atender na saúde mental dessas pessoas. Eu queria que a senhora, inclusive, como ministra, falasse um pouco da importância de cuidar da saúde mental desses grupos minoritários. Obrigada. Obrigada, Sayonara. Primeiro, com uma atividade conjunta do governo federal, no caso do Ministério da Saúde, nós atuamos após a desintrusão, a retirada do garimpo de várias áreas, foi possível reabrir polos de saúde no território Yanomami. Então, por isso, nós falamos de 100% desse atendimento. Não há mais polos de saúde fechados, o que é um aspecto fundamental. Além disso, nós também temos intensificado a presença de trabalhadores da saúde no território Yanomami, e com um cuidado integral que vai da enfermagem, do agente comunitário de saúde, aos médicos, alguns médicos especialistas. Então, uma ação muito intensa no território, levando à redução de mortes por malária, por desnutrição, e trabalhando intensamente para a melhoria do quadro sanitário da região. Em relação à população trans, nós fizemos esse lançamento no Dia dos Direitos Humanos. É importantíssimo falar dessa linha que tem sido objeto, inclusive, de decisões judiciais, e o Ministério da Saúde, desde 2023, busca olhar para o olhar diferenciado que é preciso ter na saúde para o grupo de pessoas trans. Vamos continuar o nosso giro rápido aqui de perguntas. Vamos, Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt. Ministro, a semana passada o Ministério da Saúde colocou 5 procedimentos contra o câncer de mama no SUS. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Excelente. Nós colocamos 5 procedimentos, são 5 novas tecnologias adequadas, tecnologias novas e importantíssimas para esse atendimento ao câncer de mama, o que leva à possibilidade de cura,
ou nos casos de cânceres avançados há uma sobrevida com mais tempo, maior qualidade. Então são medidas muito importantes junto a várias outras que temos adotado em relação ao câncer de mama, como desde o ano passado a reconstituição mamária, uma grande demanda existente por parte das mulheres que sofrem, né, com esse tipo, com as cirurgias. Então, eu queria destacar isso também. Não são só as tecnologias, mas também a orientação, né, o protocolo de diretrizes terapêuticas. Então, é um conjunto de ações para a orientação dos melhores procedimentos para o tratamento do câncer de mama. Uma coisa muito avançada que eu queria, de fato, ressaltar aqui. Além disso, né, só que foi feito também em conjunto, não havia isso antes, eu mesma fico sempre me questionando por que não, que é a cirurgia por videolaparoscopia para câncer, que não havia também no Sistema Único de Saúde, que é algo fundamental para a qualidade, para a segurança do paciente, menor tempo de internação. Queria fazer esse destaque também. Ministra, em quanto tempo vai estar disponível esses procedimentos todos? Esses procedimentos, eles já, à medida que nós fazemos a incorporação, o tempo de 6 meses para que esteja totalmente disponível, mas nós estamos trabalhando para que esteja disponível em menos tempo, até porque as orientações já começam a valer desde já. E já tem também estados que já têm condições, Exatamente, né, ministra, de fazer. Então vamos a Porto Alegre, Rádio Gaúcha, Yasmin Girardi. Oi, de novo sobre a vacina da Covid, ministra. O Estado vai receber uma quantidade bem grande de doses aqui agora, essa semana, mas a nossa Secretaria de Saúde aqui do Estado disse que ainda não tem previsão de receber vacinas para menores de 12 anos, né, que o Ministério da Saúde ainda está em fase de aquisição. Queria saber como que está esse processo de compra e quando que deve vir essas doses para menores de 12 anos. Bom, as vacinas, como eu disse, elas estão sendo distribuídas, o contrato para menores de 12 anos também foi estabelecido, foi fechado, então aí durante os meses de janeiro, de fevereiro, essas vacinas estarão sendo distribuídas. E agora eu quero saber se a gente está com o Luan Julião, Rádio Sociedade, já estou vendo ele aqui. Luan Julião, vamos lá. Bom dia novamente, Karine, bom dia novamente, ministra. Ministra, você já falou sobre como o Movimento Nacional pela Vacinação conseguiu reverter os números de 2016. Eu queria que você avaliasse como a reversão desses números é importante para que a gente não tenha um retorno de doenças já erradicadas, principalmente doenças infantis. Muito obrigada, Julião. Até aproveito, né, como nós usamos os termos radicado, controlado, a única doença de fato erradicada foi a varíola, né, porque não existe mais vírus que circule. Não há outra doença que tenha sido, de fato, erradicada, quer dizer, cortada a raiz, né? Como diz a palavra. Mas, ao alcançar essa cobertura para sarampo, para pólio, para BCG, que protege contra a tuberculose, nós temos aí dados muito importantes de proteção para a nossa população. Então, é algo para a gente saudar, no sentido de que temos essa proteção coletiva, como eu falei. Mas a vigilância sempre tem que continuar, né? Por exemplo, no caso do sarampo, nós tivemos certificado de país livre do sarampo, mas isso é monitorado todo ano. Podemos perder, né? Não se trata só de um certificado, se trata de um certificado que fala de população protegida. Além da vacina, para isso nós fazemos vigilância em portos, aeroportos. Quem viaja de avião tem aquela chamada do sarampo, né? Se tiver sintomas, procure a unidade de saúde. Então, é um conjunto de ações de saúde para a proteção da população. Ministro, eu acho que vale a gente fazer um alerta que mesmo quando a carteira de vacinação está desatualizada, ela pode ser atualizada, né? Porque tem gente que fala assim, perdi a campanha, não vou vacinar. Não, vacinas, elas são feitas na rotina, a campanha é um momento de intensificação, não tem por que não atualizar a caderneta de vacinação. Então vamos a Dourados, Rádio Grande FM, Paulo Wagner.
Ministra, a senhora já citou aqui, falamos sobre muitos avanços dentro deste ano, mas vamos olhar um pouquinho para o futuro, falar um pouquinho de perspectivas para o futuro. O que a senhora enxerga como desafio para o Ministério, olhando para 2025, e que talvez a senhora gostaria que tivesse já sido implementada no atual ano, mas que a senhora enxerga como prioridade a partir de 2025? Não, eu vou falar aqui de duas ações que eu considero muito importantes. Para 2025, a implementação do nosso programa Mais Acesso a Especialistas, chegando às pessoas e buscando reduzir esse tempo de espera e, além disso, fazer em menos tempo e com mais qualidade. Então, essa é a perspectiva importante para esse ano. Além disso, também nós estamos trabalhando muito intensamente para a redução da mortalidade materna. Também organizamos esse ano uma atualização da Rede Cegonha, com o nome de Rede Aline, com foco principalmente naquelas áreas mais vulneráveis, em que há uma maior incidência de mortalidade materna. Também as mulheres pretas, em que há um dobro da incidência do conjunto das mulheres. Então, eu quero dizer aqui, trabalhar intensamente para que alcancemos a meta de redução da mortalidade materna no Brasil, que também faz parte do nosso plano plurianual do governo. E, por fim, eu falei de duas, mas quero falar de uma terceira, pavimentar um caminho de futuro para a autonomia do nosso país em vacinas, medicamentos, que são fundamentais para todas as linhas de cuidado e políticas de saúde. Vamos voltar a Belo Horizonte, vamos falar lá com a Rádio Tempo FM, Levi Guimarães. Ministra, o presidente Lula já fez cobranças públicas à Anvisa para acelerar a liberação de registros para medicamentos produzidos aqui no Brasil. A gente sabe que a Anvisa tem a sua autonomia, não é um órgão de governo, mas a senhora acredita que é possível ou se é necessário implementar mecanismos para agilizar essas liberações? Não, com certeza. A Anvisa é uma agência que cumpre um papel fundamental, com um profissional muito qualificado, com um trabalho essencial para tudo que nós falamos aqui hoje, vacinas, medicamentos. Porém, houve uma mudança na legislação no governo anterior que reforça uma autonomia que não era para existir da forma como existe hoje. Isso eu tenho dito em relação a todas as agências, não só a Anvisa. Porque havia contrato de gestão com os ministérios supervisores. Então, a Anvisa cumpre um papel de vigilância. Ela não é um órgão dependente do Ministério da Saúde, tem uma autonomia técnica, tem um papel diferenciado nesse sentido, mas os contratos de gestão deveriam prever metas e as prioridades do SUS deveriam estar em primeiro lugar. De uma forma muito simples, o Ministério da Saúde não deveria estar numa fila para um medicamento essencial como um laboratório que faz a sua submissão de um processo. E isso pode acontecer. Eu tenho contado com uma relação harmoniosa com a Anvisa, eu devo dizer isso, mas nem sempre, e aí vou citar aqui um exemplo muito simples, houve um momento que nós precisávamos de uma autorização para que a vacina de Covid, que foi objeto de discussão aqui, tivesse uma liberação em função de bula que vem em inglês. Isso é feito, uma excepcionalidade justificada pela saúde pública, pelo interesse de saúde pública. Isso não passou na diretoria. Então, acho que muitas vezes há falta de compreensão por não estarmos numa linha tão integrada como deveria ser, e era a proposta original das agências também. Mas eu estou certa que nós vamos avançar na Anvisa, em outras agências, é uma grande preocupação do nosso presidente. Ministra, a gente já está na reta final aí do Bom Dia Ministro, mas quero que a senhora ainda fale para a gente rapidamente. Nesse sábado vai ter, a gente já falou sobre isso aqui, o dia de mobilização, dia D de mobilização contra a dengue. Queria saber das ações na prática. Como é que vai ser esse dia, ministro? Onde é que a senhora estará e como é que o governo vai ser envolvido aí nesse dia D?
Não, todo o governo vai estar envolvido. Trabalhei com os governadores, no Fórum de Governadores, propus a eles e toparam estarmos numa ação conjunta. Os ministros do nosso governo vão estar em diferentes cidades do nosso país. Eu vou estar no Rio de Janeiro, onde moro, e lá farei essa ação, mas nossos secretários do Ministério se distribuirão aí Brasil afora, e vai ser um dia assim, muito importante. Quero convidar vocês também, aqui na EBC e todos que nos ouvem para se somar a esses esforços, e os locais onde vão se concentrar as atividades vão estar sendo divulgados, mas cada um pode fazer o dia a dia na sua comunidade, buscando sempre o reforço dos nossos profissionais, agentes comunitários, agentes de endemia, estarão presentes, estarão devidamente uniformizados, apoiando essa grande iniciativa. Então, conto com vocês para a mobilização desse dia. Ministra Anísia, quero agradecer a sua participação e quero deixá-la à vontade para se despedir. Já é o seu segundo ano aí à frente do Ministério da Saúde. Como é que a senhora termina, então, esse ano? Já desejo também boas festas para a senhora, um 2025 cheio de coisas boas, e fique à vontade aí para suas considerações finais. Muito obrigada, Karine, muito bom estar aqui. É de fato o segundo ano de um trabalho muito intenso, mas um trabalho muito integrado da equipe do Ministério, da equipe do governo do presidente Lula, o presidente Lula que dá prioridade à saúde, que recupera a visão da importância da ciência nas políticas públicas, nas políticas de saúde, e que coloca uma coisa que eu acho fundamental, que eu sempre vi dessa forma, mas é muito importante termos um presidente a falar isso, que governar é cuidar, e cuidar é do que se trata na saúde. Quando falamos de uma nova tecnologia, não estamos falando da tecnologia por ela mesma, por ser moderna, por ser avançada, por queremos competir com outro país. Não, nós falamos dessa tecnologia porque ela pode melhorar a saúde. E tanto tecnologias como procedimentos mais clássicos, não precisam ser novas tecnologias, desde que tenham como visão a melhoria, o cuidado com a saúde. Então, eu termino esse ano satisfeita com os resultados que alcançamos, mas também com o desafio de avançar muito. Há muito que avançar, a saúde tem pressa, eu sei, as pessoas têm a saúde como uma grande prioridade, mas vem também com muito carinho programas do governo federal que nós retomamos nesses 2 anos com força, o Mais Médicos, o Farmácia Popular, a Saúde da Família, então, o SAMU. Farei agora, terça-feira, em Sorocaba, uma entrega para vários municípios do Brasil de novas ambulâncias, mais de 200 ambulâncias. Nós vamos fazer uma cobertura 100% do SAMU, cuidando assim da urgência, daquela situação em que você mais precisa de um cuidado emergencial para ter a sua vida preservada. Então, termino com a consciência de um trabalho realizado em benefício da população, e também agradecendo ao presidente Lula pela oportunidade de estarmos juntos nesse trabalho. E quero deixar aqui uma mensagem a todos e todas, que seja um Natal de paz. A paz é muito importante para o nosso país e para o mundo. A violência também é vista há muito tempo como um problema de saúde pública, e eu quero deixar também uma mensagem que tenhamos um ano de realizações, de muita saúde e de paz para todas as pessoas, para todas as famílias do nosso país. Obrigada, ministra Anísia, nossa sócia aqui do Bom Dia, Ministra. Com muito prazer, Karine. Até uma próxima, até o ano que vem, então. Sucesso aí na sua missão, boas festas. Obrigada, querida. E eu também quero agradecer aos colegas que fizeram o Bom Dia, Ministra de hoje comigo. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos aqui pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê.